Gravar reunião. Está sendo gravada. Tá. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Vê lá se está ouvindo. Ok. Então vamos lá. Boa tarde. Obrigada por participarem novamente, né, da nossa segunda apresentação. Hoje atrasou um pouco, porque estava tendo uma outra teleconferência da Fiocruz, então por isso que a gente demorou um pouquinho para configurar o aparelho e começar com a transmissão. Então hoje, a palestra hoje vai ser do professor Júlio César Suíta. Ele é físico, tem mestrado em engenharia nuclear e doutorado em física nuclear pela Federal do Rio de Janeiro. Trabalha no IEM, né, no Instituto de Engenharia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear desde 1979 e trabalhou no acidente de Goiânia na proteção radiológica. Então, o professor Júlio, ele tem uma experiência muito grande e ele trouxe uma apresentação muito boa. Espero que vocês tragam muitas dúvidas no fim, até para nos auxiliar, como eu disse da primeira vez, a construir as próximas sessões e o segmento desse projeto, tá? Boa tarde. Uma outra informação. As dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir escrevendo, os que quiserem escrever, e após a apresentação do professor Júlio, nós vamos começar a responder essas dúvidas, tá? Os que forem utilizar o áudio, aí eu recomendo anotar as dúvidas para não esquecer, e no fim a gente vai abrir para vocês falarem, tá bom? Então, uma boa sessão e no fim eu volto de novo para falar com vocês. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Liliane, por essa introdução. Como vocês já devem ter visto no programa, o assunto de hoje seria focado no uso de radiações ionizantes, né, na indústria. Essa é uma área muito extensa, tem inúmeras aplicações, eu diria dezenas de aplicações. Por isso, eu resolvi focar em dois exemplos de aplicações que são também aqueles mais empregados, inclusive aqui no Brasil, né? Ou seja, seriam técnicas nucleares voltadas para a indústria. As técnicas que... Só centralizar aqui. Desculpem aí pelo ligeiro atraso. É o seguinte, as técnicas que a gente vai apresentar hoje, elas são baseadas essencialmente no uso de radiações ionizantes do tipo raio-x e raio gama. Eu aproveitei aqui uma transparência, um slide da última apresentação feita pela doutora Ana Cristina, né, onde ela explanou aí algumas questões sobre as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. Essas técnicas, então, envolvem basicamente o uso de raio-x e raio gama. Né? Existem também outras técnicas que usam partículas carregadas, né? Como vocês sabem, raio-x e raio gama são ondas eletromagnéticas, não têm carga elétrica. Mas existem outras técnicas que usam elétrons, prótons, partículas alfas, mas que não servem ao propósito das técnicas que a gente vai apresentar aqui. Bom, o primeiro exemplo de aplicações que eu gostaria de citar é o uso de raio-x para análise de materiais, componentes e equipamentos, de uma maneira geral, mas com uma densidade menor, né? Como vocês sabem, o raio-x ele tem energias típicas da ordem de
de dezenas de kV, então o seu poder de penetração da matéria é relativamente limitado quando comparado com o raio gama, por exemplo. Mas se presta muito bem para analisar uma série de materiais ou equipamentos. Todos nós já passamos por aqueles aparelhos nas salas de embarque, em aeroportos. Além disso, é uma técnica muito utilizada na análise estrutural de aviões, por exemplo. Aqui temos até uma imagem de uma turbina radiografada, né? E aqui uma outra aplicação que também é muito interessante é um portal, né? Um detetor com a emissão de raio-x e detecção, tipo portal, que serve para fazer radiografia de cargas em caminhões, por exemplo, né? Como eu disse, ela se presta quando você tem uma densidade um pouco menor, como por exemplo do alumínio em aeronáutica, é bem interessante. Agora, quando você tem um material mais denso, como por exemplo aqui o eixo do caminhão, né, ou da carroceria, você vê que a energia não é suficiente para atravessar. Por isso, então, a gente vai ver uma outra técnica que usa a radiação gama como um instrumento de análise. A grande qualidade desse tipo de técnica é o uso de uma radiação mais penetrante. Por exemplo, vocês têm aqui alguns exemplos de turbinas de hidrelétrica, dutos para gás e hidrocarbonetos, né, que podem ser analisados com o uso dessas fontes de raio gama muito intensas. A primeira desvantagem desse tipo de técnica é a questão de segurança, pois cabe notar que essas fontes, elas são fontes radioativas, mas elas têm uma meia-vida muito longa, ou seja, mesmo quando não estão em uso, elas continuam ativas e por isso têm que ser guardadas, armazenadas adequadamente, com segurança. A vantagem do raio-x é que quando você desliga o aparelho de raio-x, ele deixa de ser um emissor de radiação, não é? Então, no aspecto de segurança, é mais fácil de lidar. Os raios gamas têm esse inconveniente. Os aparelhos normalmente empregados em gammagrafia são constituídos por uma blindagem, aqui a gente tem um exemplo, uma blindagem de urânio, por exemplo, um material muito denso, né, para absorção dos raios gamas emitidos pela fonte. E a fonte, em condições de armazenamento, fica posicionada no meio desse duto em forma de S. Ela fica confinada ali dentro desse recipiente e dessa forma pode ser manuseada pelo trabalhador, como a gente vê aqui. Na hora de você tirar uma radiografia com a fonte gama exposta, você vai precisar deslocar essa fonte dessa posição por meio de cabos e acionamento remoto, através de um tubo, até a posição onde vai ser feita a análise. Ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de análise feita com raios gamas, né? Aqui é a geometria de análise. Você tem a peça a ser analisada, por exemplo, um tubo com uma solda. Você coloca do outro lado do tubo um filme fotográfico e a fonte radioativa, então, é posicionada sobre a peça. E dessa forma você tem uma radiografia, uma visualização da condição dessa solda. Eu não vou entrar em detalhes porque não é o escopo da apresentação, mas só para citar um exemplo, inúmeras imperfeições na solda podem ser detectadas aqui por essa técnica, né? A gente tem aqui a imagem de um especialista, né, um técnico, analisando depois o resultado dessa exposição para identificar possíveis falhas na soldagem. E com isso, você garante a integridade daquela solda e isso evita acidentes que podem ter impacto para o meio ambiente e até custar vidas ou representar um risco para a população próxima, né? Todos sabem aí o desgaste, os problemas que existem por conta de vazamento de dutos, de transporte de gás, hidrocarbonetos e até água mesmo, né? Então essa é uma técnica muito poderosa e muito empregada
na análise dessas tubulações. A indústria do petróleo usa frequentemente esse tipo de fonte radioativa, né, para fazer as suas análises, por exemplo. Um outro exemplo de técnica muito difundida e que está ganhando muito espaço no mundo como um todo, aqui no Brasil também, a gente já tem perto de uma centena de instalações desse tipo, são os irradiadores industriais de grande porte. São fontes de raios gama de alta atividade, altíssima atividade. Aqui na imagem a gente tem o que seria o irradiador, as fontes, né? Gama. É uma sequência, uma grade que envolve dezenas, centenas, às vezes, de fontes de cobalto 60, por exemplo, e que geram uma atividade muito intensa. O objetivo é irradiar materiais para esterilizar, para preservar. Eu vou citar depois na sequência alguns exemplos de aplicações, mas antes eu queria mostrar para vocês como é a técnica mesmo, como é que funciona esse tipo de instalação tipicamente. A gente vai ver depois, mas aqui a fonte ela é, digamos, armazenada num local próprio, uma piscina, né? Ela fica submersa em água normalmente. Aqui a gente tem uma visão dessa fonte recolhida na água e essa luminosidade, o efeito Cherenkov, né? Produzido na água pela radiação intensa. Quando o material a ser irradiado está em posição adequada, aí então faz-se a extração da fonte dessa piscina e irradia-se o material que é acondicionado em containers próprios, né? Aqui a gente tem uma foto da entrada do irradiador do IPEM, em São Paulo, onde aparecem aqui uns containers de alumínio, onde são acondicionado então o material a ser irradiado. Okay? Aqui na sequência a gente tem uma figura que mostra graficamente como funciona esse tipo de instalação. Aqui está o recinto onde é armazenado as fontes radioativas, né, dentro da piscina, como eu mencionei, sistemas de refrigeração e tratamento de água. Essa água ela não é trocada, né, ela é mantida, só renovada para manter o volume, mas é uma água tratada, desmineralizada. Toda a instalação é blindada com paredes muito espessas de concreto e tem uma série de dispositivos de interlock que impedem o acionamento da fonte caso as portas estejam abertas ou se detecte a presença de alguém dentro desse recinto, né? Ou seja, existe uma série de dispositivos de segurança para minimizar a ocorrência de acidentes. E aqui é a parte externa, onde são acondicionados os materiais a serem irradiados dentro de containers. E esses containers são deslocados, então, por um sistema de monotrilho até a posição em frente à fonte de radiação, propriamente dita. Aqui eu tenho a apresentação de alguns exemplos do uso dessa técnica, por exemplo, na parte de alimentos, conservação de alimentos. Temos alguns exemplos de morangos aqui, né? Irradiados e não irradiados. O que a radiação faz é justamente eliminar os agentes, né? Os micro-organismos que aceleram o processo de decomposição desses alimentos. E com isso, então, você tem um retardo considerável na decomposição. Da mesma forma, na conservação, você, a partir da irradiação, retarda o processo de amadurecimento de frutas, ou evita o brotamento. Por exemplo, aqui tem cebolas que 5 meses depois da irradiação e não irradiadas, né? Já brotando. Milho, da mesma forma, alguns meses depois, ele está visivelmente deteriorado, a amostra não irradiada em comparação com a amostra irradiada. Então, essa é uma técnica que vem ganhando muito espaço, inclusive vários países hoje exigem que as frutas que sejam exportadas passem por esse processo para garantir, por exemplo, o controle de pragas, né? Mas a irradiação de alimentos, propriamente dito, não é a única aplicação desse tipo de técnica. Nós temos, por exemplo, esterilização de materiais
médicos cirúrgicos, por exemplo, temos irradiação de cosméticos, alguns medicamentos, condimentos. Existe uma série de materiais que seria difícil de você, ou oneroso, né, esterilizar por outras formas, e por o qual o uso da radiação se presta aí e é bem eficiente e bem ágil, bem rápido. Outras aplicações, a gente vê, por exemplo, no tratamento de gemas, você pode, por ação da irradiação no cristal, mudar a cor do cristal e aí agregar mais valor às gemas, né, às pedras. Cabe notar que essas técnicas com o uso de raios gamas, elas são seguras, elas não ativam o material, né? Da mesma forma, essa técnica é muito empregada na preservação de bens artísticos, né? Peças como, por exemplo, livros, quadros, estátuas, porque a radiação é uma maneira muito eficiente de você matar insetos e até fungos e esses agentes que degradam, deterioram esses bens, né? Uma vantagem do uso dessa técnica em relação ao uso de produtos químicos é que o livro, por exemplo, ele está praticamente disponível para o uso logo depois do processo de radiação, que não acontece com outros agentes químicos aí tóxicos, né, que exigem um período de quarentena. Bom, esse aí foi, digamos, uma passagem ilustrativa, digamos, da parte de aplicações de técnicas nucleares na indústria, basicamente o uso de fontes de raios gama. Agora, eu queria falar alguns aspectos sobre o risco para o trabalhador, né? Vocês sabem, né, isso já foi tema da apresentação anterior, as consequências das exposições indevidas ou extensas ao material radioativo, as consequências que tem para o organismo humano. Eu procurei buscar aqui alguns casos, exemplos, para mostrar, infelizmente, acidentes que ocorreram aí nas últimas décadas com instalações desse tipo, né? Agora, cabe enfatizar que esses acidentes, né, que existe um registro bem apurado da Agência Internacional de Energia Atômica, invariavelmente envolvem as falhas em equipamentos, em dispositivos de segurança, mas conjugado com o descumprimento de normas e procedimentos estabelecidos. Infelizmente, ao trabalhar em instalações ou com material radioativo, o trabalhador muitas vezes adquire uma confiança, uma certeza que o leva a abrir a guarda e se expor indevidamente à radiação, com consequências muito nefastas, né? Eu tenho alguns exemplos, espero não chocá-los, mas como é, digamos, uma apresentação voltada para o público da área médica, eu tentei buscar alguns casos bem evidentes aí de acidentes. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que os casos aqui apresentados envolvem basicamente a exposição a doses muito intensas de radiação, não são casos de contaminação. Esse tipo de fonte de raio gama, cobalto 60 nos irradiadores, irídio 192 nas gamagrafias, são fontes geralmente seladas, metálicas e de difícil contaminação. Então, todos os 3 casos que eu vou apontar aqui para vocês se referem a situações onde ocorreu apenas a exposição, ou seja, as vítimas não incorporaram nenhum material radioativo e nem se contaminaram externamente. O primeiro caso ilustrativo foi um caso que aconteceu em Yananco, no Peru, em fevereiro de 1999, e envolveu aí uma fonte de irídio 192 com uma atividade de 1,37 terabequerel, e que teve uma vítima, teve dezenas de pessoas expostas
mas um caso mais grave de exposição que envolveu um soldador que estava trabalhando num duto de gás muito extenso, né, num processo de soldagem, e associado ao uso de uma fonte de irídio 192, que aparece aqui na fotografia. Essa peça maior aqui é a blindagem de urânio. A fonte propriamente dita está na ponta de uma haste de aço que, em condições normais, fica confinada dentro dessa blindagem, como eu disse, o que permite o manuseio com alguma segurança. Explicando um pouquinho em detalhe o acidente, o que aconteceu foi o seguinte: tinha uma equipe de soldadores que estava concluindo o processo de solda da tubulação. Enquanto isso, chegou a equipe de análise da solda com a sua fonte de irídio 182. Eles deixaram a fonte num local relativamente próximo da soldagem, na expectativa de fazerem a análise no horário de almoço, quando os trabalhadores já tivessem terminado a solda e não tivesse ninguém no ambiente, né, que pudesse ser exposto. Infelizmente, por razões não explicadas, essa fonte foi encontrada pelo soldador fora de sua blindagem, ainda durante o processo de soldagem, e ele colocou a fonte no bolso, sem saber o que era, não era uma pessoa treinada, colocou a fonte no bolso e ficou várias horas com essa fonte no bolso, provocando uma exposição muito severa da sua coxa direita e a parte da nádegas, a coxa esquerda também, com comprometimento severo dos tecidos, né? A intensa exposição, cabe dizer que ele ficou de cerca de 4 da tarde até 11 horas da noite com essa fonte no bolso. Ele usou o transporte público, ele levou para casa e, como vocês viram, uma fonte muito intensa, né? Ele começou a sentir os sintomas, uma ardência, uma queimação, ainda enquanto trabalhava e se deslocava para casa. Assim que chegou em casa, ele procurou um médico que identificou a lesão como uma possível picada de inseto ou de algum outro animal peçonhento, né? Mas, paralelamente, a equipe responsável pela fonte identificou a falta, a ausência da fonte, percorreu aí o caminho seguido pelos soldadores, chegou até ele, né? Mas isso, quando já o identificou, ele já estava severamente irradiado, né? Aqui tem algumas imagens que mostram já um processo de necrose de vasos sanguíneos, tecidos da sua coxa. A tomografia mostra já um certo inchaço da sua coxa. E, infelizmente, resultou nessa sequência de aumento da lesão, né? Isso aqui é a lesão 2 dias depois. Tem uma bolha aqui, né? Uma região bastante afetada, e isso levou à necrose do tecido, aqui já 25 dias depois. Aqui não está aparecendo na sequência, mas é cerca de 70 dias depois, infelizmente está abaixo aqui, né, já com uma necrose muito severa, né? Então, os riscos de infecção levaram os médicos a optar por uma amputação muito severa, como você vê aqui. Pelo que eu sei, esse paciente ele sobreviveu, mas em condições, quer dizer, muito severamente mutilado, né? Avançando um pouco, o segundo acidente envolveu uma instalação de um irradiador industrial em Israel, em Sorek. Aconteceu em junho de 1990, com uma fonte de cobalto 60 muito intensa. Vocês veem que aqui é de 12,6 petabequerel, né? Ou seja, é de centenas de vezes mais intensa do que a do exemplo anterior. E nesse caso a vítima foi um operador da instalação, veio a morrer 36 dias depois dessa exposição severa. Aqui tem um documento da agência, né, que relata o episódio em detalhes. Aliás, nas referências eu vou apresentar para vocês, para quem quiser.
ter informações, inclusive médicas, de todo o acompanhamento médico, todos os procedimentos estão disponíveis no site da agência, como a gente vai ver na sequência. Mas essa foto aqui mostra basicamente o que aconteceu. Infelizmente, por uma falha do sistema ou por uma colocação indevida dessas caixas a serem irradiadas, houve um vazamento desse material para fora da esteira e que provocou o travamento da fonte. A fonte radioativa não pôde descer para o seu sítio. E, infelizmente, o operador identificou que a fonte tinha descido e desconsiderou todos os alarmes, todos os sinais que os monitores de área, né, detectores de radiação presente. Quer dizer, houve uma falha no sistema que, por conta desse acidente, sinalizou como se a fonte tivesse descido sem que ela, de fato, tivesse descido. Mas, por outro lado, os monitores de área funcionaram e acusaram a presença do material radioativo no ambiente. Infelizmente, o operador não considerou esse sinal, ele achou que a falha era dos detectores e não do sensor da fonte, e entrou no local indevidamente, permaneceu apenas alguns minutos, mas veio a falecer 36 dias depois, em razão das doses intensas de radiação aí que ele recebeu. Aqui tem uma imagem desse paciente, algumas semanas depois, 3 semanas depois, né, ele apresentou sintomas da síndrome aguda da irradiação poucos minutos depois de ter entrado no ambiente, né, ânsia de vômito, eritema na pele, mas isso evoluiu rapidamente, né, aqui 3 semanas ele estava com complicações severas aí nas mucosas, né? A análise feita aqui, por exemplo, num linfonodo, isso foi uma análise post-mortem, né? Mostra o comprometimento, a depleção das células, vasos sanguíneos que foram rompidos, quer dizer, foi devastador o efeito sobre o operador do sistema. Na sequência, para concluir, né, que eu já estou avançando aqui no meu tempo, nós temos o exemplo de um irradiador também com o uso de um irradiador industrial, mas dessa vez em São Salvador, El Salvador, em fevereiro de 1989. Envolveu uma fonte de cobalto também, mas muito menos ativa do que aquela do exemplo anterior. Aqui a atividade foi de 666 terabequerel e resultou na exposição de 3 trabalhadores, sendo que um deles, o operador principal, também faleceu em consequência desse acidente. Ele primeiramente tentou, a situação foi a mesma. O trabalhador percebeu que as caixas se deslocaram de posição, mas só que ele não se deu conta que tinha travado a fonte. Na realidade, ele foi ao teto das instalações para tentar mecanicamente recolocar a fonte no local, achou que tinha conseguido, mas na realidade a fonte ficou presa pelas caixas e, o que é pior, ela não estava visível para o operador. Ele sozinho não conseguiu retirar a caixa e chamou 2 colegas para ajudá-lo. Esses 2 colegas vieram, removeram e identificaram, mas aí já era tarde. O operador, que é a vítima A, veio a falecer também dias depois. Esse aqui foi um outro operador que teve danos severos, aqui a gente vê radiodermites muito severas, mas ele sobreviveu ao processo. Bem, às vezes eu me confundo aqui com o sistema, mas agora então eu queria passar para vocês aqui o site da Agência Internacional de Energia Atômica, onde vocês podem buscar mais detalhes sobre esses acidentes e outros acidentes que aconteceram aí com o uso de fontes industriais. Na realidade, como eu enfatizei no início, o foco aqui era basicamente o uso na indústria, né?
Alguns devem estar se perguntando com relação ao acidente de Goiânia, que foi um acidente muito emblemático e acontecido aqui no Brasil, que envolveu aí um dispositivo usado na área médica. Esse deve ser tema de uma futura exposição. Aqui não está aparecendo, eu vou descer aqui um pouquinho para que vocês possam ver as nossas referências, né? Caso queiram fazer algum contato no futuro, mas agora me coloco aí à disposição a conversar e tentar esclarecer algum ponto que vocês têm. Desde já agradeço aí a audiência. Muito obrigado. Pois não. Já terminou. Vera, a apresentação já terminou, mas nós vamos deixar agora o tempo aberto para vocês tirarem dúvidas. Vamos dividir o espaço aqui, Ju. Pois não. Aliás, acho que eles já estão cansados de mim. Não. Por favor. Só esclarecendo, Vera, a gente procura não estender muito, né, e focar, até mesmo por conta da disponibilidade da ferramenta e também por entender que há muitos vão estar interessados, mas alguns não têm tempo, então a gente procurou fazer alguma coisa assim mais chamativa, né, que desperte a curiosidade, que leve vocês a buscar informações adicionais ou que nos procure também, né, para possamos aí passar algumas outras informações, né? Se pudermos. Eu queria salientar o e-mail do grupo, né? Então, nós criamos um e-mail, que é radiacão saúde, né? @ensp.fiocruz.br, para, assim, se vocês tiverem dúvidas, até a posteriori, alguma coisa que vocês queiram, esse vai ser um canal que nós vamos deixar aberto para entrar em contato com vocês. Olha, enquanto vocês não colocam nenhuma dúvida, eu queria salientar complementar um pouco a fala do Júlio com relação a esses acidentes, né? Então, muitas vezes, esse acidente, quando ocorrem os acidentes, ocorre uma culpabilização do trabalhador, né? Porque é isso, né? O equipamento travou, ele entrou, ele fez isso ou aquilo. Isso é comum, mas o que eu queria salientar? Que é importante o treinamento em empresas dessa área, em todas as áreas, mas um treinamento muito forte, muito rígido, para eles nunca fugirem essas regras. Né? Porque no momento que ele entra numa área que ele não poderia, ele já está se contaminando, né? E isso vai trazer sequelas futuras ou logo em seguida, né, como o professor mostrou, que podem levar à morte. Então, quanto mais for reforçado o treinamento, eu acho que isso vai minimizar um pouco essas situações. Como hoje em dia, né, muitos desses acidentes já não ocorrem mais. Cabe ressaltar aí a semelhança, por exemplo, com acidentes que ocorrem em outras áreas, né? A gente sabe que a área de técnicas nucleares, radioativas, ela é muito estigmatizada, mas a gente encontra aí na saúde do trabalhador exemplos também muito tristes no manuseio de equipamentos elétricos, por exemplo. Estações elétricas, que exatamente levam ao mesmo sentimento, né? Principalmente o trabalhador pouco treinado, com o dia a dia, ele vai adquirindo uma confiança, uma segurança nele mesmo, na capacidade, e que acaba resultando uma situação que pode levar a acidentes como esse, né? Outro aspecto que a gente busca com essa série de palestras e com os exemplos aqui trazidos é alertar a área médica com relação a um diagnóstico precoce, que muitas vezes acontece do acidentado chegar num posto médico, como aconteceu naquele exemplo do Peru, né? E, obviamente, o médico, a equipe, por desconhecimento, não identificam qual teria sido o agente e perde-se muitas vezes um tempo
muito grande, não só digamos, para atendimento àquele paciente que foi acidentado, mas até mesmo para a localização do agente e estancar o processo de irradiação. Okay? Ui! Estamos... boa tarde, Porto Alegre. Gostaríamos de convidá-los a participar do International Joint Conference Rádio 2014, 26 de outubro a 29, de 26 de agosto a 29 de agosto, em Gramado, Rio Grande do Sul. Esse evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, entre outros, tratando também desses assuntos de emergências radiológicas. Muito legal. Eu vou colocar... Eu vou também colocar na minha agenda. Nós vamos passar isso aqui, né, tanto na Fiocruz como aqui na CNEM, no IEM, para divulgar esse evento. Aí nós mesmos não sabíamos, você sabia? Ele já sabia, eu aqui. Da Sociedade Brasileira. Mas é importante a gente aproveitar esse fórum para fazer a conversa. E também, tudo que vocês passarem, eu vou tentar passar para os membros que estão cadastrados nesse grupo, né? Então, também, você me passando, eu passo tanto para a lista como para a área de saúde trabalhador ou de saúde pública e daqui do IEM da CNEM. Nós é que agradecemos. Agradecemos essa interação. Joia. Obrigada, pode mandar. A título de curiosidade, então eu vou pontuar aqui alguns desses documentos. Esse aqui do meio, que envolve um acidente em Lilo, foi na Geórgia. Na realidade, foi um caso de fontes radioativas para calibração de medidores que estava inadequadamente estocado numa instalação militar e que foi indevidamente digamos, recolhida por soldados militares, né, que guardaram essas fontes e se expuseram, provocando aí radiodermites, lesões por radiações, casos bastante severos. Então, como eu enfatizei, geralmente esses acidentes eles não se dão por um único fator. Geralmente estão associados a instalações precárias ou com segurança deficiente ou equipamentos sem manutenção, né, que provocam falhas, e uma equipe pouco treinada que, às vezes, até no afã de resolver o problema rapidamente para minimizar prejuízos ou para evitar consequências, né, para o seu emprego, se agora invadir uma área que eles não poderiam e se expõem devidamente. Eu diria que é a situação mais comum que a gente observa nessa sequência de acidentes. Como eu disse, a Agência Internacional de Energia Atômica é um programa muito interessante de registro, acompanhamento, documentação, todas as etapas desse processo, porque o aspecto positivo que se pode tirar desses infortúnios é basicamente a lição a ser aprendida. Isso é aperfeiçoar os procedimentos, né, para minimizar. Fala mais perto do microfone. É que eu fui bastante. Pior que eu falei para você chegar perto do microfone e atrapalhei. Não. Não, é basicamente isso, né? A gente, na sequência, deve ver também instalações, por exemplo, para geração nucleoelétrica, deve ser o tema da próxima apresentação, né? Envolve usinas nucleares. Eu entendo também que o próximo palestrante deve buscar aí uma análise de acidentes, como ocorreram em Rio, em
Fukushima mais recentemente, né? Buscando sempre dizer, a importância que o setor nuclear tem para a nossa sociedade. Hoje, né, as técnicas nucleares são cada vez mais são, já visto aí na medicina, né? Essa audiência, vocês, melhores do que eu, podem falar da importância que as técnicas de medicina nuclear do Instituto mesmo. Nós produzimos 2 insumos para a medicina nuclear. O iodo 123, o radioisótopo, marcando o metiodo-benzilguanidina, e o outro é o flúor 18, na forma da flúor desoxirribose, FDG. Então, o sucesso dessas técnicas, por outro lado, vem aumentando aí consideravelmente o número de instalações para a produção de substâncias radioativas. O número de aceleradores do tipo ciclotron no país, na última década, ele sofreu um salto aí de cerca de 4 ou 5 a 12 aceleradores instalados. E esse número, a tendência é crescer cada vez mais, né? Uma vez que o FDG, radiofármaco, o flúor 18, é um radioisótopo de meia-vida curta. Então, essa produção tem que se dar próximo do local de instalação, de aplicação, né? Do centro médico. Então, a gente tem instalações desse tipo nos institutos da CNEM, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte e Recife. Mas já tem instalações privadas aí em Campinas, Porto Alegre, Brasília e outras esse número vem considerado. E como eu disse, o uso de fontes radioativas também fica, eu diria, essencial aí na área de como eu enfatizei no início, a gente abordou técnicas de uso de fontes de raios gamas, mas a gente tem outras aplicações, outras técnicas também. Por exemplo, o uso de radiotraçadores. Você, para fazer uma análise de uma planta industrial, por exemplo, na produção de cimento, sem interromper o processo, você pode misturar esses ingredientes um material radioativo, por exemplo, o iodo 123, e com o uso de detetores externo aos misturadores, produtos, você vai fazendo uma varredura, um acompanhamento do caminho percorrido por aquele radioisótopo. E com isso você pode detectar falha no sistema de mistura, pontos de vazamento, coisas desse tipo. Cabe ressaltar que esses radiotraçadores eles são seguros, eles têm meia-vida curta, a atividade usada é baixa, é só o suficiente para ser detectado mesmo. Okay? Aí para vocês, esse tipo de análise também é muito interessante na preservação do meio ambiente. Você pode usar esses radiotraçadores em estações de tratamento de esgoto, por exemplo. Foi tema de uma tese de doutorado aqui de um colega do Instituto, exatamente a análise da eficiência dessas instalações, marcando diferentes fases do processo, né? E com isso potencializando a eficiência desse tipo de instalação. Vou citar aí os exemplos. Isso, eu diria que está na linha de atuação do nosso Instituto. Nós temos aqui um grupo que desenvolve esse tipo de radiotraçadores. Na parte também de preservação de bens culturais, esse grupo também vem fazendo um trabalho de pesquisa para saber em que condições seguras um material, por exemplo, uma peça indígena muito antiga pode ser irradiada sem que haja um comprometimento digamos, da pigmentação das penas, não é? Para citar um exemplo. É uma situação diferente
daquela que se vive em lugares, em países do primeiro mundo, por exemplo. Então, nós temos aqui um grupo que faz pesquisas nessa área. Determinados tipos de livro também, a cola que é usada, se ela está sujeita a efeitos da radiação ou não, tudo isso é analisado. Bom, pessoal, bem, talvez não esteja surgindo, mas, quer dizer, mas se vocês preferirem, podem usar também aí o canal de e-mail. Não, tem uma dúvida, Pois uma não. pergunta. Tem estimativa de dose efetiva de corpo inteiro para os níveis de lesão citados dessas referências? Olha, essa publicação você encontra todo esse acompanhamento. Infelizmente eu não tenho de cor, mas se você entrar nesse site da agência, até mesmo no Google, digitando o título dessas publicações, por exemplo, aqui, você vai ter acesso a essa publicação e você vai ter todos os detalhes. Existe, todo esse levantamento existe, sim. E você pode ter aí também detalhes dos tratamentos médicos a que esses pacientes foram submetidos. Ok? Então, eu recomendo buscar. Existem esses dados, existem, infelizmente eu não tenho de cabeça, mas pode ser buscado. Até as mudanças, né, como você falou, né, de protocolos ou de... Sim, as lições aprendidas vocês encontram ali. Um aspecto chocante daqueles acidentes, a gente vê, né, a evolução está muito associado às doses, como você bem colocou, né? Ali a gente tem casos de isodoses, né? O ponto onde houve o contato mais próximo, né? A gente percebe que uma questão de horas já havia um comprometimento evidente do tecido. Agora, em função dessas curvas de isodose, esses danos só foram se manifestar dias depois, em função da variação aí da dose aqui dos diferentes tecidos expostos. No caso da radiologia médica, os níveis mais críticos acontecem em intervenção, em algumas situações de CT. Tá. Mas somente em paciente... Desculpa, tem que aumentar aqui. Mas somente em paciente. Então, o cara via computadorizado. Exato. É verdade. A situação na área médica, eu acho que é um caso à parte, que deverá ter uma edição dedicada, especial. Eu nem me arvoro, porque, como a Liliane mencionou, meu histórico todo é de aplicações de técnicas nucleares. A parte médica, quer dizer, a gente aqui, eu integro o grupo do ciclotron, que faz a produção de radioisótopos, mas o foco é basicamente no aperfeiçoamento da técnica com vistas à produção segura do radioisótopo. A questão médica, a gente vai ter aí alguns colegas especialistas da área, né? Temos alguns médicos do grupo que poderão falar mais apropriadamente sobre essa questão. De qualquer forma, agradeço aí a sua pergunta. Acho que não tem mais dúvidas, então gostaria de agradecer novamente a participação de vocês. Realmente nós já pensamos, por exemplo, vai ter uma das sessões vai ser sobre grandes acidentes, nós temos uma outra voltadas a essas aplicações na medicina, né? Tanto nós vamos mostrar casos de pacientes em tratamentos de radioterapia. Exatamente, inclusive tivemos um exemplo muito triste aqui no Rio de Janeiro, né, recentemente, que deverá ser abordado. E contamos com a participação de vocês.
Tá, gente? Até a próxima. Muito obrigado, viu, Obrigada. pela audiência. Até uma próxima. Obrigado pelas dicas. Tchau, tchau. Tchau.